Boa noite. Apresentamos agora o Vilmar Prata. Sua imagem caiu, Vilmar. Ele é doutorando aqui pela UFES. Ele fez o mestrado na UFBA e eu sou orientador dele, fazendo um trabalho notável sobre uma relação entre Sêneca e Foucault, e está tratando especificamente da relação mestre-discípulo em Sêneca. Certo? Vou fazer uma pequena introdução à questão, que na antiguidade eles tinham uma tipo de relação entre professores muito distinta entre a atual. A atual é quase uma relação comercial distante, fria, né? Não há muitos laços criados entre os alunos. Em geral, né? Não vou generalizar para todos os casos, mas em geral o que nós vimos. Mas na antiguidade, as escolas filosóficas eram constituídas como um círculo de amizade em torno dos livros. Então, as pessoas escolhiam de que escolas queriam fazer parte, criavam um laço de amizade entre si e criavam também laços de amizade entre os filósofos mortos, aqueles dos fundadores da escola, através dos escritos, através dos livros. Então eram sociedades de livros que se constituíam ao redor de livros e das ideias desses livros. Era uma sociedade de amigos, né? De amizade. Então, por exemplo, se vocês lerem o primeiro livro das Meditações de Marco Aurélio, você vai ver algo que é totalmente impossível nos dias de hoje. Ele agradece a vários de seus professores, né, por terem feito a diferença, né, por terem sido decisivos em sua formação. Ele agradece, por exemplo, Júlio Rústico, Máximo, e por aí vai, uns 10 professores. E entre as pessoas que ele agradece são os professores, os pais e os familiares, né, para vocês terem uma ideia da importância que os professores tinham na antiguidade, né, e da relação, né, do valor dessa relação mestre-discípulo na antiguidade. É sobre isso que o Vilmar vai falar. Considero o trabalho dele um dos mais importantes que já tive a oportunidade de orientar, e considero também uma grande felicidade essa possibilidade de orientação. Então, passo para você a palavra, Vilmar. Muito obrigado pelas palavras iniciais aí de Aldo. Também quero agradecer a todos que estão presentes e aos meus dois colegas que falaram antes de mim, e também parabenizar a fala deles. Bom, como o Aldo disse, o meu trabalho, a minha tese, ela gira em torno dessa relação mestre-discípulo em Sêneca. Mais especificamente, eu trabalho com a relação dele com Lucílio, nas cartas a Lucílio. E eu trabalho tendo como um instrumento, um apoio, né, teórico, metodológico, a partir de Foucault. Só para localizar, então, vocês aí de como que o meu trabalho está se desenvolvendo. Eu faço essa leitura, essas questões eu levanto a partir de uma perspectiva Foucaultiana, esse olhar para a relação mestre-discípulo. E uma das coisas que eu fui questionado e sou impelido a questionar é a questão do problema da liberdade nessa relação mestre-discípulo. O Aldo já falou da questão da amizade, que se desenvolve nitidamente a partir, aqui eu já estou funilando a relação de Sêneca com Silo ou com outros, Serenos, Márcia, mas uma das coisas que me questionaram até na banca de qualificação foi até que ponto o discípulo é livre para decidir a partir das orientações do mestre. Então, eu quero trazer para vocês aqui essas reflexões e também, desde antemão, pedir também que, no final, quem quiser fazer colocações, eu agradeço. Bom, para isso, eu parto de duas questões que Foucault discute muito ao longo de suas aulas, que é a questão do saber e poder. Porque o saber e poder eles estão diretamente ligados ao interesse pelo governo de si e do outro.
tomando como pano de fundo essa relação mestre-discípulo. Então, não há como desvincular a relação mestre-discípulo desde a antiguidade, é uma relação de saber e poder, e gira em torno dessa questão do governo de si e do outro. Até hoje é assim as relações, e, na verdade, todo tipo de relação acaba girando em torno desses dois eixos, saber e poder. Bom, em suas práticas de subjetivação, que emergem conforme a coragem de se buscar a verdade a partir de si mesmo e do outro. Então, eu primeiro trago de como começa essa relação. Então, a partir do momento que Serenos, que Lucílio, ele tem um interesse, ele tem essa coragem de saber sobre a verdade de si. Então, ele começa a escrever cartas para Sêneca, buscando orientação a respeito de dúvidas que ele apresenta ao longo das cartas. Dúvidas relacionadas à morte, relacionadas de como deve lidar com as questões do prazer, do sofrimento, com as questões políticas. Então, esse interesse a gente pode considerar como uma prática de subjetivação, a partir de uma coragem dele de falar de si nas cartas, falar, que eu estou passando por isso, então eu gostaria de saber. Então, é uma partilha. Para você fazer isso, você faz a partir de uma confiança com o outro. Então, essa relação mestre-discípulo, ela parte já desses pontos, que é um interesse é uma coragem de verdade de falar de si, e também não deixa de ser uma prática de subjetivação. Bom, podemos considerar que se trata de um confronto com as instruções do mestre a partir de técnicas assimiladas ou até mesmo rechaçadas nesse processo de conhecimento de si. Isso pode ser verificado quando Foucault ele vai se referir às cartas de Sêneca diretamente, de Sêneca Lucílio, abre aspas, Foucault vai dizer o seguinte: no caso da narrativa epistolar de si próprio, trata-se de fazer coincidir o olhar do outro e aquele que se volve para si próprio quando se aferem às ações cotidianas, às regras de uma técnica de vida. Ou seja, a pessoa, o indivíduo que busca o auxílio de um mestre, de um outro, ele se coloca nesse lugar de discípulo, porque ele quer aprender com alguém que ele confia e acredita que sabe mais do que ele em relação a determinados assuntos. Então, esse coincidir do olhar, ouvir o mestre com atenção, o que o mestre tem a dizer a respeito de determinada questão que ele apresenta. No entanto, devemos ressaltar que nessa relação que se dá por meio da escrita de si, que são as cartas, nem sempre esses olhares irão coincidir. Podem haver, em muitos casos, divergências de pontos de vista e olhares divergentes para a mesma questão apresentada. Ou seja, uma relação mestre-discípulo estoica, aqui se tratando especificamente em Sêneca, é uma relação persuasiva e não impositiva. Então, aí já tem uma possibilidade de uma liberdade nessa relação mestre-discípulo, coisa que não vai haver posteriormente com o cristianismo, a partir da confissão. Essa liberdade, o discípulo, o indivíduo, ele coloca totalmente na mão do mestre, que seria o sacerdote. Então, pode haver, em muitos casos, essa divergência, ou seja, Sêneca dizer para Lucílio o que ele acha de determinado problema e Lucílio não concordar, achar que a decisão deve ser tomada de outra maneira. Então, nesse caso, estaria a subjetivação do discípulo em relação à sua liberdade de constituir-se a si e de fazer suas próprias escolhas enquanto sujeito, ameaçada ou mesmo cesseada pelo olhar do mestre? Aqui eu levanto uma questão porque o grande problema, se existe essa liberdade. Eu vou repetir, porque eu acho que a leitura da pergunta não ficou muito clara. Nesse caso, nessa relação mestre-discípulo, estaria a subjetivação do discípulo em relação à sua liberdade de constituir-se a si e de fazer suas próprias escolhas enquanto sujeito, ameaçada ou mesmo cerceada pelo olhar de seu mestre? Ou seja, a partir do momento que o discípulo procura o mestre, ele está colocando em risco essa liberdade? Pode-se pensar, há quem ache que sim, mas a questão é,
seria possível uma ruptura entre esses olhares que se cruzam, fazendo com que a decisão do discípulo, o direcionamento sugerido pelo mestre, na qual a sua liberdade de pensar e de se posicionar diante de si e do outro, não mais estivesse sob o olhar de uma orientação, mas ganhasse amplitude e flexibilidade para além das regras de conduta e técnicas elaboradas e sugeridas como ferramentas de aprimoramento da própria vida? Aqui eu quero chamar a atenção para o seguinte: acredito que quem já leu as cartas de Sêneca Lucílio, em nenhum momento você vai encontrar um tom impositivo de Sêneca em direção a Lucílio. Há um diálogo entre dois amigos conversando sobre questões banais do cotidiano, sobre problemas que o Lucílio traz. E nessa conversa existe uma liberdade, é preservada e é respeitada a liberdade do discípulo pelo mestre. Ou seja, então, eu não consegui identificar, quando eu ainda estou trabalhando isso, não é um pensamento fechado, por isso que eu peço que até quem já leu as cartas poder também dizer, a grande questão seria essa pessoa, seria o mestre induzindo o discípulo a tomar uma decisão? Bom, a primeira questão que o Foucault levanta é que ninguém constitui-se a si próprio sozinho. E isso os próprios estoicos já diziam, e Foucault ele percebe isso. Ou seja, ninguém vive sozinho, trazendo para uma linguagem mais simplória. Para você se constituir enquanto filósofo, enquanto homem, enquanto sujeito de si, você precisa do outro. Precisa do outro em todos os sentidos. Precisa do seu pai, da sua mãe, e precisa do outro enquanto mestre, enquanto professor. Ninguém é autossuficiente. Porém, existe essa linha tênue que define até que ponto o discípulo ele pode tomar as rédeas da própria vida e tomar as decisões a partir da fala do mestre. Então, a relação mestre-discípulo no estoicismo, em Sêneca, especificamente nas cartas, existe essa abertura. Não existe uma imposição. Quando Lucílio faz uma questão uma carta para Sêneca, Sêneca ele não responde de maneira impositiva, dizendo como deve e não deve fazer. Inclusive, ele cita exemplo de outros filósofos, de outros mestres, de outras situações, para ilustrar, mas a decisão final, mesmo que seja uma decisão estúpida, é sempre do sujeito discípulo. Então, sobre as cartas de Sêneca Lucílio, de modo geral, é possível constatar que seu posicionamento enquanto mestre, frente às palavras escritas por seu discípulo, revela um olhar mais persuasivo que impositivo. Sêneca não minimiza nem menospreza a liberdade e a autonomia do discípulo nesse processo. Ao contrário, seu olhar enquanto mestre estoico lança luz acolhedora e, ao mesmo tempo, questionadora diante dos temas levantados por Lucílio. Aqui eu quero abrir um parêntese, que eu tenho tomado uma cautela, Aldo sabe disso, para não romantizar a relação mestre-discípulo, para não cair no romantismo. É uma relação de amizade que existe um diálogo entre amigos, mas nesses posicionamentos. E também uma outra questão a ser bem observada, a relação mestre, o lugar de mestre e discípulo, não é um lugar institucional fixo, assim como é a relação posterior entre sacerdote e o fiel, diante da confissão, né, do diálogo da confissão. Então, o que acontece? Quem é discípulo no estoicismo pode se tornar mestre, e o próprio mestre ele está sempre em contínua constituição de si, ou seja, ele está sempre aprendendo com o outro, que é o jargão, talvez até clichê, que o professor ele está sempre aprendendo com seus alunos. Não existe uma relação tirânica, existe uma relação soberana, é uma relação de saber, a soberania de si
está justamente na capacidade de respeitar o lugar do outro. Então, existe essa flexibilidade de lugares, que não é uma institucionalizada fixa. Bom, Sêneca não minimiza e não menospreza essa liberdade do discípulo. Uma luz que se abre para o diálogo, oferecendo novas possibilidades de enxergar os mesmos caminhos, sugestões que visam confrontar e colaborar para tomadas de decisões, priorizando sempre servir de impulso no refinamento dos exercícios basilares do princípio délfico conhece-te a ti mesmo. Então, nós temos como raiz disso tudo lá nos gregos. O interesse principal dessa relação mestre-discípulo no estoicismo é o conhecer-se a si mesmo. É a partir do cuidado de si, do conhecimento de si, que o discípulo, que o sujeito discípulo, estou usando o termo sujeito só para fixar esse lugar, ele tem essa pulsão de procurar alguém para aprender, para ensinar, assim como Alcebiades fez quando procurou Sócrates. Quer aprender alguma coisa. Agora, o que você quer aprender, é aí que está a grande questão. E o mestre, aqui especificamente que a gente está discutindo, Sêneca, ele tem essa capacidade, ao longo das cartas, de mostrar com exemplos do dia a dia e sempre de deixar a cargo do discípulo, diante do que é colocado, a decisão. Bom, o foco é oferecer as condições necessárias para que o discípulo busque a soberania de si, o governo de si. Parece até que eu estou falando um pouco de Paulo Freire aqui, né? Mas não tem nada, nenhuma ligação. Eu estou falando aqui, estou lembrando de algumas questões relacionadas à educação, né? Nesse sentido. Bom, eu quero trazer só uma questão que Foucault traz aqui nas palavras dele. Ele ressalta que, abre aspas, o propósito essencial é o de estabelecer as condições de um exercício soberano da vontade sobre si mesmo. Isso é Foucault dizendo. Ele continua. Tratava-se de conduzir o dirigido ao ponto de viragem em que se torna senhor de si mesmo e do que ele pode depender, o que implicava que aprendesse a distinguir o que revela da sua vontade e o que não é do seu domínio, e que arme essa vontade de uma razão que tem por triplo papel traçar a linha divisória a definir a conformidade com a ordem do mundo e dissipar os erros de opinião acarretados pela desordem das paixões ou o excesso dos desejos. Bom, diante dessa observação, Foucault, é possível compreender, a partir de Foucault, que a relação mestre-discípulo no estoicismo está em conformidade com o objetivo de se tornar capaz de manter o cuidado de si, que se dá por meio do governo de si. Haja vista que, quando falamos sobre o governo de si, falamos também de governar o outro. E essa governamentalidade emerge por meio do conhecimento de si e do outro, numa relação contínua de saber-poder, que acaba por produzir em algum momento a resistência, que é onde há o diálogo de questionamento, na qual a subjetividade se movimenta por meio da coragem de se dizer a verdade sobre si mesmo e sobre o outro e de mudar, quando necessário, a partir da fala do outro, ou seja, a partir da fala do mestre, e o mestre também pode mudar de perspectivas, de opiniões, a partir da própria fala do discípulo. Então, através dessa soberania de si, que incide na vontade de se constituir, a partir do controle sobre as próprias paixões e, para além delas, sobre todas as nuances referentes à vida e tudo que lhe compete, o sofrimento, o prazer, a morte, também não podemos deixar passar despercebida a relação com o outro, tratando-se de uma relação política, ao fato de que tudo está diretamente conectado à ordem universal. E negar essa ordem significa o mesmo que negar-se a si mesmo, um gesto de sabotagem, deixando tudo a perder no tempo e espaço em que se vive. Bom, eu tô tentando encurtar aqui, eu nem sei quanto tempo eu tenho, se já extrapolei. Mas eu tenho mais algum tempo ou já extrapolei algo? Vai até o final.
Não fique preocupado com o tempo, não. Certo. Bom, uma questão que eu quero trazer aqui para ajudar ainda nessa discussão é que esse movimento de troca de ciência na relação mestre-discípulo, de aprendizagem mútua, porque quando a gente pensa na palavra mestre-discípulo, a gente sempre pensa, um ensina e o outro aprende. Ok, de fato, basicamente é isso. Porém, Sêneca, ele mostra claramente ao longo de suas cartas que ele acaba também, a partir do que o Lucílio coloca, trazendo para a própria vida e vendo outras perspectivas de ver a mesma questão. Existe esse lugar, é necessário que exista, mas não é um lugar de tirania, é um lugar de soberania de si, onde o governo de si do outro acontece a partir de um movimento político, de uma relação de amizade, e que, a partir dessa relação, existe esse movimento flexível. Esse movimento de troca revigora, fortalece e os aproxima de objetivo comum, a busca por uma vida integrada e conectada à natureza, que é uma das questões fortes no estoicismo. Ou seja, uma vida feliz, entendida aqui, não como uma vida iludida e alienada, mas uma vida consciente e preparada para encarar todas as adversidades que conferem o desafio da existência. Dinucci nos lembra muito bem, a partir de sua reflexão sobre Epiteto, e ele, Dinucci, Aldo, né, eu fiz questão de colocar aqui porque eu acho que encaixou com a minha reflexão, e ele vai dizer isso nas falas de Dinucci, o seguinte: os estoicos dividem todas as coisas do mundo em boas, más e diferentes. Boas e más são, respectivamente, as virtudes e os vícios. Indiferentes, todas as demais. Epiteto reafirma essa distinção de modo ligeiramente diferente. Tudo que há no mundo se divide entre coisas que estão sob nosso controle e as coisas que não estão sob nosso controle. As coisas sob nosso controle podem ser boas ou más, enquanto as que não estão sob nosso controle não são primariamente nem boas nem más. Bom, por que eu trago isso para discussão? A fala de Aldo a partir de Epiteto. Porque, basicamente, é nisso que se funda todas as questões, as dúvidas, os anseios do discípulo para o mestre. Quando o discípulo, quando o Lucílio procura Sêneca, ele quer saber o que ele pode fazer em relação à doença, o que ele pode fazer em relação à morte de um amigo, ou à miséria, ou como ele pode se comportar diante de um grande poder em suas mãos, ou de uma grande fortuna. Então, Sêneca, ele não tira da cartola o que dizer. Ele tem a humildade de buscar em Epiteto, de buscar em outros exemplos que ele vai também apresentar ao longo de suas cartas, que são duas questões muito básicas que Epiteto vai dizer: as coisas que estão sob o nosso controle e as coisas que não estão sob o nosso controle. O que está sob o nosso controle, então você pode ter o poder de decisão. As que não estão sob o nosso controle, não é simplesmente se acomodar e deixar o barco correr solto. Isso é uma coisa muito clara e muito já dita. Mas sim você ter a sabedoria de compreender que é necessário ter resiliência e aceitar. Bom, pertence ao juízo daquele que se encontra cara a cara com um problema a capacidade de se distinguir, discernir e julgar se algo pode ser considerado bom ou ruim. Ou seja, as coisas que estão sob o poder de decisão e controle dependem de uma avaliação criteriosa da razão para permitir ou negar determinada situação. Porém, vale lembrar que é pela relação com o outro que as chances de tomar uma decisão correta aumentam. Quando se acessa orientações de quem já passou por momentos difíceis e podem falar com propriedade e sabedoria sobre qual o melhor caminho a ser tomado, para minimizar o sofrimento e as chances de incorrer em erro e piorar os resultados daquela experiência. É nessa linha
que o direcionamento de Sêneca em suas cartas endereçadas a Lucílio segue. É nesse jogo com as palavras, no qual emerge uma relação de saber-poder. O mestre estoico acolhe as dúvidas e as questões levantadas pelo discípulo, mapeando o que está sob seu encargo de decidir e o que deve ser acolhido conforme as orientações estoicas. No entanto, a liberdade do discípulo é preservada em seu poder de decisão. O mestre apenas persuade, citando exemplos de experiências de outros sábios ou dele mesmo, incentivando nesse movimento a subjetivação daquele que se propõe a constituir-se a si, tomando como ponto de partida a filosofia aplicada ao cotidiano, o estoicismo. É importante lembrar que Sêneca não foi o único estoico que trabalhou dessa maneira, né? A gente tem Marco Aurélio também, e, enfim, outros, né? Bom, já concluindo aqui a minha fala, é justamente nesse sentido que os detalhes importam. É com o objetivo de constituir-se a si mesmo que a verdade deve ser exposta e colocada à prova ao alcance dos próprios olhos e dos olhos do outro, neste caso, o mestre, porque não existe uma verdade dada, nem uma verdade fechada. Nunca existiu, nem vai existir, porque no dia que isso acontecer, não tem por que existir filosofia. Falar de si com coragem, sem receios, disposto a ser confrontado e a confrontar-se a si mesmo. Eis o primeiro passo e a tarefa do discípulo. A coragem da verdade de si, que muitas vezes será persuadida, mudada e aprimorada. Movimento que emerge a partir da relação com o outro, que também se confronta e também exercita sua própria coragem de verdade. Então, concluo a minha fala, não sei se eu extrapolei muito, de qualquer forma, agradeço a paciência de todos. Obrigado, Vilmar. Ótima exposição. Enquanto você falava, eu me lembrei de um texto que eu escrevi, um texto de divulgação, mas acho que você pode usar também, coloquei no meu blog. Primeiro, a questão do processo dialógico, né? O que garante que haja liberdade nessa relação professor e aluno no pensamento antigo, justamente a própria concepção que eles tinham da criação do conhecimento. Eles acreditavam que o conhecimento se constrói no diálogo. Seja no diálogo no seio da escola, seja no diálogo entre as escolas. Daí que eu costumo dizer que as escolas antigas, elas, por um lado, se opõem, mas, por outro lado, se sustentam, como as pernas de uma mesa, né? Então, temos estoicismo, cinismo, epicurismo, ceticismo, são pernas de uma mesma mesa. Se opõem na medida em que estão em posições opostas, mas sustentam a mesa tal como ela é, né? Justamente porque a concepção que eles têm do pensamento é dialógica, que isso é uma concepção de criação do conhecimento através do diálogo, e jamais para fora do diálogo. Daí que a gente tem que lembrar sempre que todas as escolas partem da concepção da profissão de ignorância socrática, segundo a qual nenhum ser humano é capaz de atingir uma verdade completa e acabada. E, consequentemente, nenhum ser humano pode ser um dono da verdade. Não existe isso. Certo? Foi essa missão que o Sócrates enfatizou bastante em vida. E, por isso mesmo, ele se dedicava a questionar as pessoas nas ruas de Atenas, mostrando que não existe ninguém que tenha esse conhecimento perfeito e acabado, muito pelo contrário. E que o verdadeiro sábio é aquele que sabe que não tem esse conhecimento. Correto? Em segundo lugar, você falou bem sobre a questão da persuasão, né? Então, na medida em que o mestre não é um detentor da verdade, mas ele tem um conhecimento já acumulado pelo diálogo, então ele pode efetuar a persuasão, como nós vemos em Sêneca. Sêneca o tempo todo está tentando persuadir Lucídio de algumas teses, né? Mas não de impor, certo? Por quê? Porque na antiguidade as pessoas que iam para as escolas filosóficas espontaneamente. Ninguém era obrigado a ir para a escola filosófica. Ninguém era obrigado a concordar com o filósofo. Muito pelo contrário, né? Os filósofos, em geral, eles estavam em oposição ao senso comum. Isso caracterizava a posição da maior parte das escolas.
Então, você ia para lá porque queria. E se você não quisesse ficar, você saía. E acabou-se. Não era uma confraria, não era um jogo de pôquer, né, que você não pode sair enquanto ele está rolando. Não, você sai a qualquer momento. Né? Porque o Epiteto deixa isso claro, já nos primeiros capítulos do manual dele, né, quando ele diz que o processo deve ser espontâneo, o processo de aprendizado. Não pode haver um processo robotizado. Porque eles entendem que o indivíduo só adquire relevância moral na medida em que ele age espontaneamente. Em outras palavras, ele age moralmente quando ele age bem e sabe por que está fazendo aquilo. Não como um robô faria, certo? Correto? E depois, enquanto você falava aí, eu me lembrei que é possível também diferenciar o modo, justamente nessa questão, o modo de produção de conhecimento na antiguidade como modo de produção de ideologia na atualidade. O modo de produção de ideologia na atualidade, de certa forma, nessa perspectiva, está em completa oposição ao modo de produção de conhecimento na antiguidade. Por quê? Primeiro, se você entra para um clube ideológico, seja de esquerda, seja de direita, você não tem a opção de discordar. Ou você concorda com tudo, ou você está fora. Certo? Segundo, são evangelizadores, por assim dizer, porque eles não se conformam em manter uma coesão interna quanto às crenças, mas tentam impor essas crenças sobre os demais. Nenhum filósofo da antiguidade jamais fez nada do gênero. No máximo, eles faziam propaganda de suas doutrinas. Eles iam para a praça e falavam: olha essa frase, né? Olha esse pensamento. Vocês têm interesse em saber mais sobre isso? Se tiverem, venham conosco. Daí que os estoicos eles se comunicavam com o grande público, muitas vezes através de paradoxos. Eles diziam assim: o verdadeiro rico é aquele que não tem nada. Aí as pessoas: como assim? Ah, se você quiser saber como assim, então você vem estudar com a gente que a gente vai explicar. Está entendendo? Então eles atraíam através dos paradoxos. Muitas escolas assim, Sócrates já faz isso, né? Então, o conhecimento da antiguidade, ele supõe um indivíduo livre que se dispõe a aprender. E, enquanto, na atualidade, as ideologias supõem indivíduos escravizados que se dispõem a se submeter. Certo? Na antiguidade, nenhum deles achava que tinha um conhecimento acabado do real. Enquanto nas ideologias atuais, eles pensam que são donos da verdade. Seja de esquerda, seja de direita. Tanto que se você discordar deles, você está fora. Você é cancelado. Né? Certo? Porque se vocês virem quem cancelou Sócrates, não foram outros filósofos, né? Mas foram donos da verdade. Justamente aqueles donos da verdade que ele tinha denunciado. Tá certo? Então, por fim, acho que você podia enfatizar também que uma prova do que eu estou dizendo é a diversidade de ideias na antiguidade. Então, por exemplo, dentro do estoicismo, começa lá com Zenão de Sítio, aí vem Cleantes, já modifica um pouco o que diz Zenão, aí vem Crisipo, aí modifica um montão, certo? Tanto que é considerado o segundo fundador do estoicismo. Depois vem Panécio, e põe um monte de modificação. Depois vem Posidônio, aí ele consegue incluir a divisão da alma e ainda matemática no estoicismo, e por aí vai. Então, havia princípios comuns, mas eles tinham liberdade de avaliar, de interpretar esses princípios, certo? E eles fizeram assim. Por isso que é uma história rica, certo? Por isso que é muita coisa para ser estudada na antiguidade. E por isso que quando você lê um texto da antiguidade, você respira aliviado, você respira liberdade. Porque você não vê alguém tentando te impor um pacote ideológico. Vê alguém, na verdade, tentando te libertar do senso comum, que eles viam justamente como cadeias, né? O que o Sócrates vai dizer lá nos diálogos de Platão? Ele vai dizer que o conhecimento, olha só, o conhecimento não é andrápodon, não é um prisioneiro de guerra. Prisioneiros de guerra na antiguidade chegavam nas cidades com os pés e as mãos acorrentados. Já viram como aqueles prisioneiros de guerra ficam nos Estados Unidos com uma algema nas mãos, uma algema nos pés? Então, da mesma maneira, era na antiguidade. E o Sócrates diz: não, o conhecimento não é andrápodo, não é escravo. Né?
e nem escraviza. Né? A ideia do conhecimento é libertar, é que o indivíduo realize a sua essência individual. Não se submeta a um planejamento, um plano ideológico de massificação. Certo? Então, daí que, inclusive, isso é tão dramático, né, tão bonito, que há diversos modos de ser filósofo na antiguidade. Você pode ser filósofo como Epiteto, sendo professor, jamais escrevendo uma letra, certo? Mas dando aulas. Você pode ser filósofo como Flávio Arriano, que escreveu tudo o que Epiteto disse, mas ele mesmo não deu nenhuma aula, certo? Ou pode ser filósofo ao modo de alguns senadores romanos que nem escreveram, nem deram aula, mas leram e aplicaram isso, com esse conhecimento. Certo? Então, há diversos modos de filósofo. Até como também os próprios, o Diógenes, o cão, né? Também é um modo. Né? Exatamente. Então, havia vários. Hoje em dia, quando a pessoa se diz filósofo, né, ou filósofo, é a pessoa ligada à academia que escreve textos técnicos. Certo? Não existe mais essa diversidade de ser filósofo. Né? Então, é isso aí que eu queria acrescentar. Obrigado pelo trabalho, está ficando realmente muito bom. Londe, você tem alguma coisa a dizer? Professor Vilmar, excelente explanação, muito boa mesmo. Eu só fiquei pensando aqui, mas eu acho que o professor já disse tudo, né? Ou, melhor dizendo, ninguém diz tudo, mas clareou bastante o que eu estava pensando sobre a questão das cartas, e que aqui me fez lembrar, não que eu tenha lido as cartas de Lucílio, ou de Sêneca para Lucílio, mas eu lembrei que, em Coragem da Verdade, quando o Foucault vai falar sobre a questão da não dissimulação, que era uma questão muito importante para aquela época, e que ele ali, obviamente, ressuscita pela primeira vez Diógenes. O Foucault tem essa capacidade enorme de mexer com as coisas pequenas e transformá-las em coisas enormes, gigantescas, colossais. E ele fez isso com o Diógenes, ele resgatou o Diógenes. E com relação às cartas, ele vai dizer que... E aí foi muito bom quando você disse, olha, eu não quero romantizar, obviamente você não pode romantizar. E pelo que eu estou vendo, você não está romantizando, você está fazendo uma exposição excelente, com muito cuidado. Nas cartas, quando o Foucault vai falar sobre o Sêneca, ele deixa bem claro que nesse processo de não dissimulação ainda há um vínculo a essa tradição de um código, talvez um código moral, em que no momento em que um escreve para o outro, não somente há uma afecção, o outro entende, não na relação como você falou, Vilmar, professor-aluno, mas na relação entre dois indivíduos que se comunicam. Então, há uma afecção muito forte. E o Foucault vai dizer que nesse conhecer, nesse saber do outro, há uma certa, talvez, eu não sei se eu estou certo, mas quando um lê o outro e entende e começa a sentir, né, as emoções a partir da escrita, ele não só conhece o outro, mas esse conhecimento, ele também, junto a esse conhecimento, há um certo, não diria controle, de forma alguma, mas há uma certa possibilidade aí de intimidação. Caiu. Acho que ele caiu, foi? Professor, você está mudo. É verdade, obrigado. Eu acho que o Londe caiu. Caiu. Diga aí, Glei. Oi, Vilmar, boa noite. Boa noite. Oi, boa noite. Vilmar, você falou dessa relação aí do mestre e do discípulo. Aí eu queria saber o seguinte, se o mestre passaria a ser apenas um modelo ou referência, tipo alguém que
pontua, orienta, né, sem interferir na liberdade do discípulo. E que desta forma, favorecendo o discípulo a construir-se, a se construir, né, a si mesmo, através da relação consigo, com o mestre e a realidade que o serve. Estabelecendo uma relação consigo e com o outro e com o mundo que o cerca, o discípulo poderia agora ter uma percepção maior, no sentido de uma percepção, de uma apropriação racional de si e do mundo que o cerca, enfim. Não sei se eu fui claro aí na minha pergunta. Eu acho que você falou um pouquinho aí sobre o processo de subjetivação, eu acho que foi mais ou menos aí no final de sua fala que cabe aqui a pergunta. Não, foi claro, sim. Gley, a questão é o seguinte, aquilo que eu falei de modo bem simplório, ninguém se forma sozinho na vida. A gente depende dos nossos pais, depende dos nossos professores, e a vida é assim até a morte. Então, parece uma coisa muito simplista, mas não é. E na filosofia e no estoicismo, a coisa é muito clara nesse sentido. Existe uma relação entre mestre e discípulo, porque ninguém vai aprender as coisas, ninguém vai ser sábio sozinho, por si próprio. Não nasceu com a sabedoria dentro de si, desabrochou igual uma flor. Então tem que ter uma relação com o outro. E o Foucault, ele diz isso, é a partir do olhar do outro que a gente vai se enxergar. Então, a questão do cuidado de si do outro, a questão do governo de si do outro, é primordial para que realmente haja esse crescimento, esse amadurecimento filosófico. O que acontece? Existem duas coisas, a questão da soberania e a questão da tirania. O mestre estoico, no caso Sêneca, ele nunca vai impor. Ele vai dizer, e a partir do que eu citei Aldo por causa disso, as coisas que estão sob o nosso controle e as coisas que não estão sob o nosso controle. Então, quando o Lucilo traz lá, claro que eu estou usando as minhas palavras aqui, viu, gente? Mas assim, como lidar diante da morte, diante da perda de um amigo e tal. E aí ele está agoniado, ele quer aprender sobre. Assim como hoje acontece também, trazendo para a atualidade. Então você vai buscar alguém que tem uma experiência maior. É normal que isso aconteça. O que acontece? A soberania de si, o governo do outro, de si, dentro dessa relação mestre-discípulo, parte justamente do que? Sendo que ele vai dizer a experiência dele, vai trazer outros filósofos, e o discípulo ele vai ter a liberdade de decidir, porque ninguém pode impor. Não é como o Nero fez lá e obrigou Sêneca a se matar, ou coisa do tipo. Ou como a igreja fez no início, em relação, ou você aceita a Jesus, a salvação, você vai para o inferno. Então, assim, todas as decisões da vida têm consequências. Porém, as coisas são dadas de maneira que as rédeas da sua vida, o mestre ele não toma da sua mão, o mestre estoico. Em nenhum momento, e eu volto a dizer, porque eu fui questionado em relação a essa liberdade, existe uma persuasão, existe eu não vou dizer nenhuma indução do mestre em relação ao discípulo, mas o discípulo pergunta: como eu devo me comportar diante de uma doença incurável, por exemplo? Então, o mestre, ele vai, no caso Sêneca, ele vai dizer a partir das experiências que ele tem de vida e trazendo até outros exemplos dentro do que a própria filosofia, e aí ele vem com até o próprio Epiteto. Então seria mais ou menos nesse sentido. Não sei se eu estou sendo claro, eu estou confundindo mais ainda, né? Perfeito. Tranquilo. Uma coisa que o Londe voltou, eu só quero concluir aqui antes que eu me esqueça. O Aldo ele começou a fala dele dizendo uma questão em relação trazendo para a atualidade essa relação de amizade entre o professor e o aluno, que hoje em dia, de algum modo, isso é pouco visto, e existe mais uma relação
mais, vamos dizer assim, capitalista, no sentido que o aluno ele quer aprender porque existe uma relação muito técnica, né? Então, assim, ao mesmo tempo, e eu vou trazer a questão da Ampof esse ano, eu vi algumas mesas, então, eu não lembro bem do título, mas é possível filosofar uma filosofia própria brasileira? Tem alguma coisa nesse sentido, quem viu lá sabe do que eu estou dizendo. É que eu não lembro o título exatamente. E tem uma mesa também que discute a liberdade do aluno em poder escrever, em poder trabalhar os seus textos acadêmicos, porque eu não sei se vocês percebem, no mundo acadêmico, o aluno normalmente tem medo de chegar perto do professor. Vamos trazer para a nossa realidade, que é da filosofia, né? Existe um medo, porque o professor ele vai estar sempre, parece, naquele lugar de... O professor, você já casa com o mestre, e o aluno discípulo. A pessoa está sempre naquele lugar que vai ser um terror. A maioria dos alunos, às vezes, tem já esse receio. Então, quando um professor tem essa capacidade de ensinar, mas sem oprimir o aluno, ou seja, o aluno apresenta um texto, claro que a obrigação do professor, do mestre, assim como aqui na relação que a gente estava falando, é mostrar para o aluno o melhor caminho. Tem muito aluno também que vai ser arrogante, não vai aceitar, e, enfim, existem sempre essas ignorâncias humanas também na atualidade, né? Só que cabe ao mestre a sabedoria que se espera de um filósofo, de mostrar para o aluno os melhores caminhos, mas sem tesourar e arrancar aquilo que o aluno traz como potencial dentro de si. E o que a gente vê muitas vezes na academia hoje, na área da filosofia, claro que eu estou dizendo, e todo mundo é livre para discordar ou concordar, e a Ampof está trazendo isso, estou achando interessante, não sei como isso vai se desenvolver, é que a academia hoje, eu e o Aldo já até comentamos isso, em várias áreas, não só da filosofia, mas virou um repeteco de artigo. Então, o aluno tem medo de falar o que acha do assunto. Como o Aldo falou que na antiguidade havia essa coragem da verdade, então hoje em dia você pega um artigo acadêmico, muitas vezes de um aluno que está no doutorado, no mestrado, ele tem medo de dizer. Então, ele vai fazer a citação, por exemplo, de Foucault, e vai falar algumas coisinhas muito comedido, porque se ele falar muita coisa, o próprio professor, e isso acontece, vai tesourar no sentido assim, quem você pensa que é para estar falando isso? Então, assim, a academia é justamente o lugar onde ter a coragem de dizer a verdade. A verdade que muitas vezes pode ser mudada, não é que você seja o dono da verdade, mas quando o aluno, por exemplo, pega um texto de Foucault e tem a ousadia de perguntar, de questionar e de pensar a partir dali, então isso é maravilhoso, mas a academia tem esse formato de repeteco. O aluno faz uma citação e se ele sair muito fora dali, não presta, não serve para a academia. Tem que ter o rigor acadêmico, claro que tem, mas é o papel do professor, do mestre, né? Mas sem perder essa capacidade de deixar o novo, o florescer, o aluno dizer, o professor pensar de outra maneira, porque Foucault ele fez isso, ele ousou. Quiseram enquadrar ele como comunista, como isso, ele nunca aceitou. E ele até hoje, o povo desce a ripa nele. E assim, ao longo de toda a filosofia, como o Aldo trouxe na filosofia antiga também. Então, assim, é ter essa coragem de ser ridículo, muitas vezes, no meio acadêmico. E aí a Ampof vai trazer isso. É possível uma filosofia brasileira? Ou só é possível filosofar em alemão? Né? Então, tem todas essas questões que eu acho interessante a gente pensar para a atualidade, essa relação mestre-discípulo. Né? Porque, já com o que eu estou falando demais, porque, por exemplo, o Aldo, a gente tem a sorte de ter o Aldo como professor e orientador, porque ele estabelece essa relação de amizade com o aluno e só não vai ser amigo quem não quer, ou por divergência. E como professor e orientador, ele, comigo, e eu vejo ele com os outros alunos também, ele dá essa liberdade do aluno, ele não se coloca num pedestal como professor, doutor, tradutor, ele é isso tudo, mas ao mesmo tempo
ele tem a capacidade de resgatar, de ir ao aluno e ver o aluno também, e é caindo, é levantando, é cometendo erro. O que acontece? Porque muitos alunos, às vezes, vai tentar um doutorado, um mestrado, ou escreve, a banca vai lá e detona ele, que se ele não tiver um psicológico bom, ele entra em depressão e nunca mais vai querer sair da academia. Bom, eu já falei demais, desculpa. Obrigado. Deixa eu passar as considerações finais para o Londe. É verdade, Vilmar. O professor Aldo é uma figura extraordinária. Ele consegue nos levantar. Eu posso dizer, pessoalmente, particularmente, sobre o que você falou. É uma figura que consegue, é um doutor, né? Um doutor que consegue perceber a potencialidade das pessoas. Mesmo não tendo, talvez, muita potência, alguns, mas ele consegue perceber, não, ali há uma pessoa que talvez não tenha tanta potência como eu gostaria que tivesse, mas ele quer, e eu não vou, de forma alguma, deixar ele se abater por qualquer situação. Estou dizendo por experiência própria, mas é um elogio que eu faço ao Aldo, e eu acho que todos vocês aí compreendem o Aldo assim também. Bem, mas para terminar a minha pergunta a você. Não, o Foucault ele faz questão de mostrar que as cartas são cartas que o Sêneca ele troca com, né, com alguém, eu não me lembro quem, mas nessas cartas ele faz questão de mostrar que no campo da não dissimulação há uma afecção de ambas as pessoas, do Sêneca com o outro, e que nesse sentido, diferentemente do Diógenes, há uma certa caução, né? Tanto ele faz isso com relação a Sêneca como com relação a Platão. Ou seja, o indivíduo fica, de uma certa forma, talvez que intimidado, não sob um controle, mas intimidado, haja vista que tem que escrever para alguém, e este alguém, ao lê-lo, vai, obviamente, sentir as suas emoções. De modo que, ao perceber que vai sentir suas emoções, talvez o indivíduo procure, né, se policiar, entre aspas, aí, a ter que escrever de uma forma que seja contento, né? Que deixe o outro contente. Talvez ele não se expresse de modo a ser muito franco no que diz. É nesse sentido que eu acredito que você não vai ser romântico, que você não está sendo romântico, que a coisa está fluindo, né, sem nenhum romantismo. É só isso mesmo para acrescentar. E com relação, para terminar mesmo, com relação a professores que assim, que agem dessa forma, eu lembro que eu fiz um trabalho sobre Gilberto Freire, e eu fiz uma crítica mordaz a Gilberto Freire, e uma professora olhou para mim e disse assim, exatamente assim, ó, quem é você para criticar Gilberto Freire? Aí eu disse, eu sou uma pessoa que leu Gilberto Freire e fiz a... Aí, Longe está falando muito bem, só falta a internet dele ajudar. É interessante que a internet cai logo no final, assim, né? Bom, pessoal, muito obrigado pelos elogios. Tatiane falando também, que ela concorda com o Londe, cresci muito, professor, obrigado. Então, para os nossos alunos, Londe, conseguiu agora, Londe? Fale aí. Nós, acho que não. Não está entrando. Por favor,